Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. É com alegria, irmãos e irmãs, que nós nos encontramos no programa Oração ao Pai das Misericórdias. A minha saudação a você, irmão e irmã, que se encontra aqui no Brasil e além Brasil. Minha saudação também aos nossos irmãos e irmãs brasileiros que estão presentes aí pelo mundo afora, aos irmãos e irmãs portugueses que também acompanham a programação da TV Canção Nova e das nossas redes sociais. O sistema Canção Nova de comunicação comprometido com a evangelização, a ação evangelizadora da Igreja. Estou aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, sede da comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista. E o meu desejo, meu irmão, o meu desejo, minha irmã, é que o Pai das Misericórdias nos abençoe, abençoe nossas famílias, abençoe nossos empreendimentos, nossos compromissos sociais, comunitários, para que em tudo possamos realizar com alegria o testemunho da fé. Hoje a Igreja celebra a festa do apóstolo Santo André. André, irmão de Simão Pedro, um dos primeiros discípulos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que dia bonito, nesse tempo litúrgico do Advento, que dia bonito podemos celebrar a festa de um apóstolo de Jesus Cristo, Santo André. Aproveitamos esta festa para rezar pelos apóstolos de Cristo, os sucessores dos apóstolos, que são os bispos da nossa igreja, os bispos da Igreja Católica que vivem esta graça da sucessão apostólica. Que Deus, o Pai das Misericórdias, abençoe os nossos pastores, abençoe os bispos das nossas dioceses. Para rezarmos neste programa, vamos primeiro fazer a reflexão do Evangelho do dia. O Evangelho do dia, extraído do Evangelho de São Mateus, capítulo 4, do versículo 18 ao versículo 22. Mateus 4, de 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É sempre uma graça para a Igreja, é sempre uma graça para todos nós, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, celebrar a festa de um apóstolo. A festa de Santo André é oportunidade para que nós possamos dar um novo sim ao chamado que Jesus nos faz. Porque nós recebemos o sacramento do batismo, mesmo quando éramos ainda bebês, mesmo quando ainda éramos crianças. Justamente porque recebemos o sacramento do batismo, nós recebemos o dom de um chamado, o dom de uma vocação, para que, em meio à história pessoal, em meio à história da nossa família, em meio à história da nossa comunidade, em meio à história da humanidade, possamos seguir Jesus. Possamos nos comprometer a nossa vida, as nossas escolhas, de acordo com a fé que professamos. Esta fé, testemunhada pelos apóstolos, testemunhada por Santo André, a fé em Jesus Cristo
como único Senhor e Salvador. Essa é a festa de hoje, irmãos e irmãs, é essa oportunidade que Deus nos dá para que possamos dar um novo sim ao chamado, ao dom da nossa vocação para o seguimento de Jesus Cristo. Como nós ouvimos no Evangelho, Jesus chamou Pedro, Jesus chamou André, Jesus chamou Tiago, Jesus chamou João, e estes homens tiveram a coragem de deixar tudo e seguir Jesus. Independentemente do nosso estado de vida, independente da vocação particular, do ministério que nós realizamos em favor da igreja, em favor da comunidade cristã, em favor da humanidade, independente da profissão que temos, todos nós, discípulos e discípulas de Jesus, somos chamados a segui-lo e a testemunhá-lo por uma vida comprometida com o bem, com a justiça, com o amor, uma vida comprometida com a pregação da palavra de Deus, a oração, a intercessão, o serviço de promoção ao bem das pessoas mais necessitadas. É dessa forma que nós estaremos dando o nosso sim no dia a dia, ao chamado de Jesus, ao chamado que Deus nos faz. Isso é uma alegria. E eu digo também para aqueles que vivem na igreja uma vocação particular, os bispos, os padres, os sacerdotes, os religiosos, as religiosas, os vocacionados, os seminaristas que estão se preparando para assumir o sacerdócio cristão, o sacerdócio católico. Ou seja, para quem realiza um ministério especial na vida da igreja, coragem. Talvez alguns estejam assim, desanimados, frustrados, não é? Que Deus, na festa de Santo André, renove em nossos corações a coragem, a alegria, a disposição de seguir Jesus Cristo até o fim. É com essa intenção que nós vamos rezar a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que esses vossos filhos e filhas vos apresentam. Abençoai também a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que esse sacramental nos ajude a viver com entusiasmo o compromisso batismal, a nossa vocação ao discipulado de Cristo. E sobre todos vós, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, pela intercessão do apóstolo Santo André, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.